queria ler com você um texto, está em 1 Reis, texto assim que os irmãos conhecem, é muito conhecido da igreja, dos irmãos. 1 Reis, capítulo 17. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler o verso 1 até o 7 e depois o último verso do capítulo 24. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Último verso. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos graças, Deus de graça e misericórdia, por essa oportunidade tão rica de estarmos reunidos aqui nesta casa de oração, este local onde o Senhor já tem abençoado tanto. Ó Deus, obrigado por estes cânticos, estas melodias que, ó Deus, foram entoadas ao Senhor. Além de adoração a Ti, elas, ó Deus, fazem com que o nosso coração se derreta na Tua presença. Obrigado pelos irmãos, obrigado pelos Teus filhos, obrigado pelas orações que já foram, ó Deus, apresentadas a Ti em prol deste trabalho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que Tu, ó Deus, colocaste no nosso coração para compartilhar com os Teus filhos nesta noite. Espírito Santo, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos, meu Pai, de cairmos em armadilhas, que por meio do Teu Espírito e da Tua graça, o Senhor venha converter estas palavras em fogo no nosso coração, aguçar os nossos ouvidos, ó Deus, que a nossa mente se abra para o pleno conhecimento de Ti, que Cristo, o bendito, o Senhor, venha revelar-se a nós nesta noite, de maneira, Pai, que a Tua palavra poderosa penetre o nosso ser e nos transforme a cada dia mais, ó meu Deus, de forma tal que venhamos como espelho refletir a glória do Senhor. Enche-nos de Ti mesmo nesta noite, Espírito Santo. Nós precisamos, nós dependemos inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor. Sem o Senhor, as nossas palavras, Senhor, são só anotações, são só discursos humanos. Precisamos da operação poderosa do Teu Espírito para converter, para quebrar, para transformar, para moldar. Ó Espírito de Deus, és bem-vindo aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, nós Te adoramos no nome santo e bendito de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Podem assentar, queridos irmãos. Obrigado. É uma alegria a gente estar revendo aqui, né, alguns irmãos. Bom, Wilson, há muito tempo não vi o Wilson. Wilson também foi ovelha nossa, né? E é uma alegria ele, a esposa, né, a gente poder revê-los e saber que eles estão tão bem cuidados aqui, né? Também o William, a esposa. Enfim, é uma alegria a gente ver esses irmãos. Pastora Dilson, né, que está aqui com a gente. Deus abençoe vocês, que o Senhor nos ajude nessa noite, de maneira que a gente possa, assim, perceber a graça e a misericórdia dEle e receber as bênçãos dEle para a nossa vida. Pastor Claudemir, a gente já conhecia também, pude vê-lo aqui nessa noite. É muito bom ver vocês, e é muito bom a gente
eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio aqui, então vocês, né, tira, coloca aí. Eu vou aprender a usar isso aqui, vou aprender a usar esse negócio ainda, né? Mas, assim, é muito bom a gente poder participar dessa história tão linda, né? Essa história desta igreja. Nós também nascemos num movimento que é muito parecido, né, com esse movimento. Nós somos filhos do avivamento bíblico, um movimento que nasceu de um grupo de oração, um grupo de irmãos que buscavam a santidade, que se colocavam na presença do Senhor. E como é bom a gente ouvir essa história. Eu estava sentado aqui um pouco antes do culto com o pastor Eloy, ele contando para nós um pouquinho da história da igreja do Nazareno, e a gente vê que essa história ela nasceu de homens de Deus, homens que estavam na presença do Senhor, homens cujo coração queimava no poder do Espírito Santo, né? Então a gente conhecer essa história e a gente fazer parte dessa história hoje, né? Pelo fato de estarmos aqui nesse aniversário de 26 anos desta igreja, para mim é um privilégio muito grande, né? Saber e conhecer também uma outra parte do corpo de Cristo que está aqui neste local. Eu estive alguns dias orando e pedindo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ministre aos irmãos ali, na presença do Senhor? E quando foi hoje à tarde, só hoje à tarde, né, Deus me fez lembrar de algumas anotações que a gente tinha, de algumas mensagens que a gente esteve colocando ali na igreja, e o Espírito Santo nos trouxe essa palavra ao coração, e eu tinha essas anotações, e o Senhor falou: é isso que você vai transmitir aos irmãos ali. Então eu quero compartilhar com você, na medida do possível, que você esteja atento, e que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nessa noite. Eu acho que todos nós concordamos, né, que o momento que nós estamos vivendo é um momento crítico, é um momento difícil, não só no contexto político e social, mas eu acredito que a principal crise que nós vivemos é a crise da igreja. Ela está acontecendo dentro da igreja. Alguns dias atrás, nós estávamos numa das nossas reuniões do Conselho de Pastores, e o pastor Newton Tuller esteve conosco. Não sei se o senhor, acho que o senhor estava lá, pastor Eloy. E ele usou uma ilustração e aquilo ficou no meu coração. Ele estava falando desse momento crítico que a igreja está vivendo, e ele então disse que hoje o momento é tão difícil que muitos crentes não levam mais a Bíblia para a igreja. E então ele disse assim, que nem o pastor está levando a Bíblia para a igreja. E ele até brincou dizendo assim, né, o pastor está levando o rastelo para puxar o dinheiro. E aquilo falou forte no meu coração, né? Porque infelizmente é a ideia que a igreja de uma maneira geral tem passado, né, lá para o mundo, no estilo de vida de muitos líderes descompromissados com Deus, descompromissados com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho de Cristo. Então a igreja tem virado assim um motivo de chacota, de riso, de piadas, né, algumas coisas terríveis têm acontecido com a igreja de Deus. A igreja que deveria ser o sal e a luz do mundo, então ela tem sido assim motivo destas coisas tão vergonhosas como a gente tem contemplado aí nos nossos dias. O Charles Findo é um pastor norte-americano muito conhecido. Ele escreveu inúmeros livros. Gosto muito da literatura do Charles Findo. E ele escreveu um livro chamado A Igreja Desviada. E nesse livro ele diz o seguinte: quando a igreja se torna um centro de entretenimento, a alfabetização bíblica geralmente se torna uma das primeiras vítimas. Após o culto, as pessoas voltam para casa com um sorriso bonito no rosto, mas com um vazio tremendo na vida e na alma. Décadas atrás, um outro teólogo chamado Francis Schaeffer, ele disse o seguinte: o grande desastre evangélico está na negligência dos crentes em defender a verdade como verdade. Queridos, parece que nós estamos vivendo num momento de sono. Parece que a igreja está dormindo, pastor Eloy, né? Estamos vivendo um momento, né, em que o humanismo está muito forte no seio da igreja. A igreja tem perdido o senso do que é a verdade. Nós vivemos um momento da pós-modernidade, onde predomina o relativismo, né? Tudo é relativo. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A igreja ela está sofrendo também os efeitos da globalização, onde não existe mais fronteiras, onde não existem mais marcos. As pessoas estão desenfreadamente correndo de um lado para o outro, buscando preencher aquele vazio, aquele buraco, aquela angústia tremenda que há na alma.
O mundo está com fome, a sociedade está com fome, e até dentro das igrejas há milhares e milhares de pessoas famintas, esperando receber algo de Deus. E as pessoas correm daqui para lá, para colar, porque querem preencher esse vazio tremendo na alma. C.S. Lewis, ele escreveu uma obra criativa intitulada Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E nessa sua literatura ele diz o seguinte: a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. O profeta Isaías, no capítulo 5, e no verso de número 20, ele diz assim: ai daqueles que chamam ao mal de bem e o bem de mal. Nós vivemos dias em que a igreja tem perdido o senso dos verdadeiros valores. A igreja tem perdido a coerência, a igreja tem perdido a identidade, a igreja tem perdido o referencial. Alguns dias atrás eu conversava com um pastor, o pastor Vanderlei, o pastor Elan conhecer, o pastor Vanderlei Frade, e nós falávamos sobre esta crise, sobre esta dificuldade que a gente vive hoje, de encontrar verdadeiros homens de Deus. Diga comigo, verdadeiros homens de Deus. Verdadeiros homens de Deus. Queridos, como na época de Elias, nesse texto que nós acabamos de ler, Elias estava sendo procurado por toda parte. Eles buscavam Elias, Acabe mandou procurar Elias por toda parte. Parece que aquela geração de referencial que nós tínhamos, aqueles grandes homens de Deus que marcaram a minha época, que marcaram o nosso tempo, eles estão indo, eles estão tombando, eles estão passando. E o que nós percebemos é que surge um novo grupo hoje, surge um novo grupo de homens que estão se levantando. E o que a igreja percebe, queridos, é que são bons teólogos, é que são bons críticos, é que são bons pensadores, e por que não dizer, são também excelentes pregadores. Mas infelizmente, pastor Eloy, não tem passado disso. Escrevem bons livros, criticam, estudam, pregam, cantam, dão shows. Alguns pregadores dos nossos dias emocionam o auditório. Não é difícil fazer isso. Hoje a internet nos fornece recursos inesgotáveis, bons sermões estão lá. Basta você procurar um pouquinho, você vai achar alguns sermões magníficos, maravilhosos, capazes de tocar a emoção das pessoas, capazes de fazer com que o auditório delire. Não é muito difícil fazer isso, mas não passa disso. Não tem produzido absolutamente nada mais do que isso. Muitos não estão dispostos a um conhecimento mais profundo das Escrituras. A gente conversava ainda um pouquinho antes do culto, o pastor falou assim: pastor, hoje em dia a igreja vive uma crise de conhecimento bíblico. Os crentes não conhecem mais a Bíblia, sabem pouco a respeito das Escrituras, e se não conhecem as Escrituras, também não conhecem o autor das Escrituras. Hoje em dia, parece que está desaparecendo aquilo que nós chamamos de escola bíblica, não existe mais. Não existe mais. As pessoas não gostam de estudar, não gostam de se aprofundar no conhecimento da Bíblia. É interessante que parece que é mais fácil as pessoas viverem uma vida de superficialidade, porque nós estamos na época do imediato, tudo é rápido. É o celular, é o computador, a coisa ficou tão rápida que as pessoas não estão dispostas a investir tempo para crescer no Senhor, para crescer no conhecimento do Senhor, para aprender a palavra de Deus. Richard Foster, ele escreveu um livro famoso, um best-seller, A Celebração da Disciplina, e ele critica o estilo de vida dos líderes dos nossos dias. Ele diz assim: a superficialidade é o mal desse século. E essa talvez seja uma das razões porque o que mais se encontra nos nossos dias são os atores. No entanto, não passam de atores, de pregadores que empolgam o auditório, fazem como na Grécia Antiga. Mas o que nos preocupa, irmãos, é o estilo de vida desses homens, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Eles pregam excelentes sermões, mas a vida deles está muito longe daquilo que eles ensinam. Outra coisa que a gente encontra muito nos nossos dias são os vendilhões do templo.
É uma outra realidade produzida pela igreja dos nossos dias, aquilo que nós conhecemos como os grandes milagreiros, sem nenhum compromisso com a ética, com a verdade e muito menos com a santidade. Há pouco a gente via aqui, santidade. Não há compromisso com a santidade. E como os camaradas são criativos, gente. Como os camaradas são criativos. Parece que o maior interesse desses picaretas do evangelho é se projetar, é juntar multidões, e não importa como. O importante é ter uma multidão. O importante é a casa cheia. O importante é estar na mídia. Os meios utilizados não importa. Outro dia eu fui fazer uma visita, fiquei impressionado. A mulher tinha uma parede com tudo quanto é tipo de amuleto que você imaginasse. Estava lá. Estava lá. Tudo quanto é tipo de amuleto. Nada contra os milagres, que eu creio neles. Deus já fez milagres extraordinários. Nós oramos por muitas pessoas e paralíticos, inclusive, que foram curados milagrosamente pelo Senhor. Creio neles e eles vão acontecer também na sua vida e nesse lugar. Mas quando a ética, quando a santidade, quando as verdades das Escrituras são deixadas de lado, aí o Deus de juízo entra em ação. Como é interessante o caráter, o modelo de vida desses homens. Houve um momento no ministério de Jesus Cristo que Jesus ele começou a peneirar os seus discípulos. Ele começou a trazer uma mensagem difícil, uma mensagem dura. Lá no capítulo 6 de João, se me fala a memória, versos 66 a seguir. E ele começa a pregar um sermão dificílimo, e as pessoas começam a ir embora, e ficam somente alguns, ficam os seus discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também querem ir embora? E Pedro diz assim: para onde, Senhor, iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas não disse assim: vocês estão me seguindo por causa da comida, vocês estão me seguindo por causa de bens materiais, vocês estão me seguindo por causa de interesse nas coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, ele disse assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Mateus 7, o Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há uma distância absurda no estilo da vida de muitos destes homens, como por exemplo a vida de João Batista. Quando a gente começou a olhar para a vida de João Batista, lá no capítulo 6 de Marcos, é tão interessante. Jesus aparece pregando, e a Bíblia diz naquele texto, lá no versículo 14, que o nome do Senhor Jesus se tornou notório. Jesus começa a crescer, o nome de Jesus começa a tornar-se grande, e de repente a notícia chega para Herodes, e Herodes fica impressionado. Herodes diz assim: olha, esse aí é João Batista, é aquele que eu mandei degolar, ele ressuscitou, é ele que está aí. João Batista era um homem tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele foi confundido com o Senhor Jesus Cristo. E um homem cheio do Espírito Santo é assim, a vida dele ela mistura-se, ela confunde-se. É como diz o Paulo escrever aos Colossenses no capítulo 1 e no verso 27: Cristo em vós, a esperança da glória. João Batista era tão cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor estava na boca dele, estava nos lábios dele. Ele denunciava o pecado. Ele olhou para Herodes e falou assim: você não pode possuir a mulher do seu irmão, você está em adultério. Perdeu a cabeça por isso, mas foi um homem de Deus, usado pelo Senhor, um homem que não recebia a glória pessoal, não roubava a glória do Senhor. De repente alguém chega e diz: és tu Cristo? Não, eu não. És tu Elias? Não. És tu um profeta? Não. Eu não sou digno. Eu não sou digno de me prostrar, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E quando a gente olha para o mundo de hoje, queridos, as pessoas, elas querem os pedestais, querem se projetar, querem ser as estrelas, querem estar aqui, ali e acolá, querem ser cultuadas, adoradas como se fosse o Cristo. Nós percebemos isso nos púlpitos, percebemos isso nos grupos, percebemos isso em todos os lugares. As pessoas querem ser adoradas, cultuadas, projetadas, roubando a glória do Senhor, roubando a glória
que vem somente do Senhor. Uma das coisas tremendas que eu vejo em João Batista é a mensagem dele. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. Não é aquele sermão bonito. Não é aquele sermão, olha querido, você vem aqui, você vai ter 10 carros novos. Você vem porque agora, olha, quando eu vim para a igreja eu tinha um carro, agora eu tenho 10. Não era esse o sermão de João Batista. João Batista olhava para as pessoas e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Houve ocasiões que ele olhava para as pessoas e dizia assim: raça de víboras, cobra, precisa se converter. Mensagem de arrependimento. E qual é a mensagem de Jesus? Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E qual é a mensagem pregada pelos discípulos lá em Marcos, no capítulo 6 e verso 13? Mensagem de arrependimento. E qual é a mensagem pregada no início da igreja pelo apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 2 e verso de número 38? Arrependei-vos. Qual a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo quando estava em Atenas, lá no capítulo 17 e verso 30 de Atos dos Apóstolos? Deus não levando em conta os tempos de ignorância, Ele manda a todos os homens que se arrependam. Qual a mensagem pregada pela primeira igreja, das 7 igrejas do Apocalipse? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Qual a mensagem pregada pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta e pela 7ª igreja do Apocalipse? A todas elas o Senhor disse: arrepende-te. Arrepende-te. Que diferença das mensagens que a gente escuta hoje em dia. Pastor Eloy, Jesus disse que a vida de João ardia e iluminava. Ele nunca fez um milagre. Eu nunca achei na Bíblia um milagre de João Batista. Mas a vida dele era uma lâmpada. Ele queimava a unção, o poder, a graça, a virtude do Senhor estava na vida de João Batista. Aleluia. Por alguma razão que nós desconhecemos, queridos, mas certamente Deus o sabe. Existem ainda hoje muitos homens de Deus. Eles estão escondidos aqui, ali, acolá, eles são sal. Eles estão lá e eles não permitem que haja um apodrecimento desse mundo. No momento certo, no Kairós, na hora exata do Senhor, eles são levantados poderosamente por Deus como tochas para fazer a diferença. Esse texto que nós acabamos de ler, você conhece esse texto? Os irmãos já leram ele muitas vezes. Se não leu, leia na sua casa. O contexto desse texto é muito forte. Queridos, o reino estava dividido, o reino do sul, o reino do norte. Elias profetizou no reino do norte. O reino do sul teve 17 reis. Dos 17, 8 deles andaram na presença do Senhor e agradaram a Deus. 9 deles no reino do sul foram homens ímpios que governaram a nação. Mas em se tratando do reino do norte, foram exatamente 19 reis ímpios, reis que fizeram um fazer pior do que o outro. A situação era uma situação de caos. Estava em jogo aqui o futuro espiritual da nação que Jeová escolhera como seu povo e consequentemente o povo que seria o berço de Cristo, que traria Cristo ao mundo. Era de suma importância de que, de uma forma definitiva, o povo de Deus rompesse com a idolatria. Havia uma urgente necessidade de um homem de Deus. Um homem de Deus, que a palavra de Deus na boca desse homem fosse a verdade. Não era filosofia, não eram sermões, não eram sons que não geram transformação e mudança de vida, mas homens cuja vida e cuja palavra na boca desses homens fosse a verdade do Senhor, a verdade de Deus. O principado por trás do trono, chamado Jezabel, que por meio de uma aliança legal governava a nação, estava matando os profetas de Deus. Esse principado precisava ser confrontado. Ele precisava ser confrontado. Nós precisamos olhar para esse texto e não podemos ver somente aqui a Jezabel, mas o espírito de Jezabel
A gente olha para o Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, nós vemos Jezabel no meio da igreja de Deus, um principado que precisa ser confrontado. Mas é tão interessante, queridos, esse texto. Eu gosto muito desse texto aqui, pastor. Como que eu gosto desse texto? O anonimato parece fazer parte assim da prancheta de Deus, porque esses homens de Deus, eles só aparecem na hora certa. Eles não ficam desfilando por aí, exibindo os seus títulos, os seus diplomas. Quando a gente lê esse texto, o que nós percebemos aqui é que Elias aparece na hora H da história de Israel, como um meteoro. Ele ilumina a noite sombria e espiritual da nação. Ele entra em cena de uma forma repentina. É assim que o texto diz aqui. Então Elias, o tesbita. A origem de Elias é como um golpe no orgulho dos poderosos. Ele é um ilustre desconhecido, sem títulos, sem projeção humana. Ele não é um figurão, e Deus não precisa de estrelas para fazer a obra dele. Ele não precisa. E o nome dele é Elias. E Elias quer dizer: o meu Deus é Jeová. Num local onde predominava uma pluralidade de deuses, Elias aparece e diz: eu tenho um Deus, o seu nome é Jeová, ele é o único Deus verdadeiro, a quem eu sirvo e diante do qual eu me prostro. E ele entra em cena de uma forma brusca. Ele não usa etiquetas, ele não tem protocolo, ele não pede licença, ele não traz uma mensagem macia. Ao contrário, ele traz uma mensagem dura para um rei pecador. Ele olha para o rei e diz: você não é o homem mais poderoso da terra. Você não é. Com Baal ou sem Baal, vocês não terão chuva. E sem chuva vocês não vão ter colheita. O gado vai morrer. É o fim da festa. A coisa vai ficar feia para vocês. Ele traz uma mensagem dura. Uma mensagem, não é uma mensagem que amacia o ego das pessoas. Nos nossos dias, as pessoas, queridos, elas querem ouvir mensagens que venham lhe amaciar o ego. Mas os homens de Deus vão confrontar você. Vão confrontar o seu pecado. Vão confrontar a sua forma errada de viver. Os homens de Deus vão falar coisas para você que nem sempre você estará disposto a ouvi-las. Mas como é a vida desses homens que Deus usa nesses dias difíceis? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que eles não são meros profetas. A gente gosta muito dessa palavra profeta. Mas eu entendo, pastor Eloy e pastores que estão aqui, eu entendo que profeta é o que mais tem por aí. Profeta Saul também foi. Profeta Balaão também foi. E ele foi profeta ao ponto de, nos seus dias ali, dizer assim: que eu morra a morte dos justos. Agora vejam, Balaão queria morrer como um justo, mas não viveu a vida de um justo. Falar, até papagaio fala, até uma mula falou, e falou hebraico ainda, né? Falou bonito, falou hebraico. Profetas houveram muitos na época de Jeremias. Eu podia ler com você o texto do capítulo 23 de Jeremias, mas acho que eu vou dispensar isso. Jeremias confronta os falsos profetas, porque os falsos profetas na época de Jeremias, você conhece o livro de Jeremias, eles trazem uma mensagem boa: tudo vai dar certo, gente, a Babilônia não vai vir, o exército nosso vai vencer o exército da Babilônia, nós vamos nos aliar ao Egito, o Egito está conosco. E aparentemente tudo estava bem, aparentemente a coisa estava boa. Mas a mensagem de Jeremias, durante 23 anos era a mesma. Ele não comprometeu a mensagem, ele não comprometeu a verdade, ele não comprometeu a palavra. A mensagem dele era uma só: Deus vai trazer juízo sobre esta nação. Essa nação precisa se arrepender. A gente gosta muito daquele texto do capítulo 29 de Jeremias, e verso 11, que diz assim: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, que são pensamentos de bem e não de mal,
para dar a cada um o fim que desejar. A gente gosta desse texto bonito, esse texto, então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, quando vocês me buscarem de todo o coração. Que texto tremendo, maravilhoso. Mas você já prestou atenção no contexto desse texto? Quando Deus fala assim: olha, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Sabe o que Deus está dizendo? Gente, vocês vão para o castigo, vocês vão para a Babilônia, estou levando vocês para lá, e isso vai ser bom para vocês. É como o pai que diz assim para o filho: você vai apanhar, eu vou te corrigir, e isso é para o seu bem. Mas os profetas rejeitavam a mensagem de Jeremias, porque a mensagem de Jeremias ia contra tudo aquilo que eles ensinavam e acreditavam. Mas era a mensagem de Deus, era a palavra de Deus, era o homem de Deus como instrumento nas mãos do Senhor. Esses homens que Deus usa, irmãos, são homens que foram forjados pelo Senhor. Tozer, um dos grandes teólogos da nossa era, ele disse que Deus não usa ninguém sem primeiro feri-lo profundamente. Deus quer usar você nesses dias. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer usar você nesses dias. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele nesta hora. Agora pergunta para o seu irmão: você está disposto, irmão? Aleluia! Filipenses capítulo 1 verso 6 diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel, ele vai completar, ele vai fazer. Mas ele vai trabalhar você, ele vai quebrar você, ele vai preparar você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os grandes homens de Deus sabem o que significa quebrantamento. Os grandes homens de Deus, eu estou dizendo homens de Deus, eles entendem perfeitamente o que Jesus disse em João 12, 24, quando Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, Paulo disse: em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia. Se morrer, dará muito fruto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Os homens de Deus foram preparados por Deus numa escola diferente das escolas convencionais. Você já fez aquela matéria chamada Casa do Oleiro? O Senhor falou: Jeremias, vai lá na Casa do Oleiro que eu vou falar com você, eu vou dar uma mensagem para você. E o Jeremias vai lá, e o oleiro está trabalhando no vaso, daqui a pouco o vaso cai e quebra-se. Você já conhece isso. Aí o Senhor fala assim: eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer de vocês um vaso novo. Eu vou fazer uma obra tremenda na vida desse povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Na escola de Deus tem outra matéria chamada cisterna, buraco. Sabe aquela que o José foi jogado? Sabe aquela que os irmãos de José jogaram ele? Jeremias também conhecia essa matéria, ele aprendeu isso, também foi jogado na cisterna, no meio da lama, do lodo. E José, ali ele foi trabalhado por Deus. Ali, naquele lugar, naquela cisterna, José aprendeu humildade, princípios de autoridade, submissão, aprendeu a acreditar e confiar na soberania divina. Lugar onde os sentimentos e emoções são tratadas. No coração do homem de Deus não pode ter lugar para mágoa, por ressentimento, para amargura. Nós precisamos ser curados dessas coisas para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém. Os homens de Deus, eles fizeram aquela outra matéria que Jó fez: despojar. Sabe o que é despojar? Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, você fala: Deus, eu quero ser um instrumento na tua mão, quero ser um homem de Deus, quero ser uma mulher de Deus. Aí Deus começa a tirar. Aleluia. Deus começa a tirar da sua vida todas as suas amuletas, todos os seus apoios, os seus recursos, o seu salário, os seus filhos, isso, aquilo, aquele outro. E você começa a viver algumas crises, algumas situações difíceis, mas no final você vai dizer como Jó: Senhor, antes eu te conhecia. Eu ia lá na igreja, Senhor, eu ouvia a pregação, era bonito tudo aquilo que o irmão falava, tudo aquilo que o pastor irmão pregava era demais. Mas agora, Senhor, agora o Senhor me esmagou. Agora os meus olhos te veem. Pelo que eu me abomino, me arrasto no pó e na cinza. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Na escola de Deus tem uma outra matéria chamada deserto.
Sabe aquela que Moisés fez? Eu estava com algumas pessoas e cada um estava falando sobre os seus estudos. O irmãozinho falou assim: o meu irmão repetiu o primeiro ano 7 vezes. Fica tranquilo, Moisés repetiu 40 anos. 40 anos ali no deserto. Deus trabalhando com ele, Deus preparando ele. Paulo ficou 3 anos e meio, Jesus 40 dias. O deserto é uma matéria, irmãos, que trata algumas áreas da nossa vida que as escolas convencionais normalmente não tratam. Às vezes as pessoas vão para agora eu vim da faculdade, agora eu tenho o diploma, agora sim, agora a coisa vai. Meu irmão, Deus precisa quebrar a sua vida. Deus quer quebrar a sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deserto no hebraico é midbar, que vem de darbar e significa falar. Ou seja, é o lugar onde Deus fala. O lugar onde nós aprendemos a ouvir e conhecer o Senhor. Às vezes nós somos assim, pessoas que achamos que conhecemos Deus e não conhecemos. Mas quando o Senhor nos leva no deserto, Ele começa a quebrar algumas coisas da nossa vida. Mas há uma outra matéria que eu queria correr um pouquinho aqui para compartilhar com você, que Elias estudou aqui, e eu gostei dessa. O Senhor leva Elias num lugarzinho um pouquinho diferente. O Senhor leva ele para o Querite. Fala comigo, Querite. Querite, queridos, quer dizer cortar sob medida no original, deixar no tamanho certo para o uso. Vem de uma palavra hebraica shahat, e tem 2 sentidos: primeiro, cortar; segundo, colocar no tamanho certo. E ela é usada no hebraico nesse texto com esses 2 sentidos: ser cortado dos outros e aparelhar uma peça de maneira para a construção, deixando-a no tamanho certo para ser usada. Deus, quando fala com Elias e leva Elias lá para o Querite, lá no capítulo 17, verso 3 de 1 Reis, esse texto que acabamos de ler, diz assim: sai de cena, esconde-te, retira-te, vai para lá. Aqui a palavra hebraica usada é essa: ocultar, esconder. Mas a gente gosta de aparecer, não é verdade? É ou não é? Quem não gosta de aparecer? Quem não gosta de ser aplaudido, de ser visto? Isso faz parte do ser humano. Mas Deus falou assim: eu vou tirar você de cena. Uma vez eu ouvi uma história, pastor Eloy, que eu jamais esqueci numa das ministrações do Conselho. Eu gosto muito das reuniões, a gente aprende tanto, né? E o pastor contou a história de um galinheiro. Não sei se o senhor lembra dessa história, mas disse que tinha um galinheiro que tinha um galo muito bom. O galo cantava, e quando esse galo cantava, irmãos, a coisa ficava boa. Mas virava um tropel dentro daquele galinheiro, as galinhas endoidavam de ver aquele galo cantar, porque o galo era muito bom, cantava muito. E toda vez que o galo cantava, o sol nascia. E o galo pensava, e as galinhas pensavam que o sol nascia porque o galo cantava. Mas teve um dia que o galo acordou rouco. Ele se colocou na poeira e tentava cantar, mas não dava. E daqui a pouco se percebeu que o sol nasceu do mesmo jeito. Às vezes a gente começa a desenvolver uma síndrome, chamada síndrome do ungido. A gente começa a achar que a gente é o cara, que a gente é o tal. Se eu não estiver lá naquele grupo, não vai acontecer. Se eu não estiver lá no louvor, a coisa não vai dar. Se eu não estiver lá, eu quero ver agora. Irmãos, a obra é de Deus, é do Senhor. Aleluia. Jesus disse lá no capítulo 16 de Mateus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas assim foi com Elias. É tão interessante esse texto. O Senhor fala assim: sai daqui, vai para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. A gente é muito parecido, né, com Elias, ou até com Moisés. Moisés lá no palácio destilava de um lado para o outro, né? Muitas vezes com a nossa ignorância, com a nossa arrogância, a gente mata as pessoas, né? Mas mata com a nossa prepotência, e desenvolvemos aí essa síndrome, né? Agora, como é difícil a gente sair dos holofotes, como é difícil a gente sair do pedestal, a gente que gosta de estar na frente. Mas foi isso que Deus fez com Elias. De vez em quando Deus fala assim: meu irmão, agora você vai sair um pouquinho, fica ali sentadinho um pouquinho. Agora você vai ver que a coisa vai funcionar do mesmo jeito, que quem faz sou eu. E Deus queria ensinar isso para Elias. Segunda coisa que Elias aprende ali no Querite, ele aprende solitude.
É tão interessante isso, né? Olha só para onde Deus manda ele. Sai daqui e vai perto do riacho. Diga comigo, um lugar de sombra e água fresca. É interessante esse lugar onde Deus manda Elias, né? Há uma escritora religiosa espanhola, muito interessante essa escritora, e ela disse o seguinte: aquieta-te em solitude e encontrarás o Senhor em ti mesmo. O que é solitude? Solitude é estar só. É como Jacó, quando Jacó atravessa aquele val de Jaboque, né, e ele passa tudo que ele tem, e ele volta e fica sozinho. Então a solitude é também conhecida como a fornalha da transformação. É aquele lugar onde tudo que nós temos passa. As pessoas passam, o nosso caráter aparece, o Senhor aparece. Ou seja, na solitude eu vou descobrir quem eu sou. De vez em quando Deus fala assim: você vai ficar quietinho no canto, sozinho lá, vou tirar você de cena, para você ter um encontro comigo ali, quietinho, sozinho. Na solitude, queridos, aparecem lutas que ninguém fica sabendo. É aquele momento de sondagem, né? É um momento muito especial, como o Salmo 139 diz: sonda, meu Deus. É um momento de fuga da conversa mole do dia a dia. Solitude não é solidão, porque a solidão é um vazio interior. A solitude resume-se num enchimento interior. O Richard Foster, quando ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: que se nós possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de nada. Porque quando nós praticamos isso, quando nós vivemos isso na nossa vida, nós nos enchemos do Senhor. Uma outra coisa que ele aprende aqui no Querite, veja que Deus está cortando, Deus vai cortando a vida dele. Peraí, você vai aprender, você está no Querite, eu tenho um propósito com você. Deus tinha uma grande obra para fazer com Elias no capítulo 18, você conhece a história. Deus tinha algo grande para fazer comigo na vida dele, mas Deus está de preparar ele. Até então, ele era somente um porta-voz, mas Deus queria fazer dele um homem de Deus. Deus queria fazer dele um homem poderoso nas mãos do Senhor. Então Deus está a lapidar Elias. E Elias vai aprender aqui a depender inteiramente da graça de Deus, da provisão de Deus na sua vida. O Senhor fala: você vai ficar lá no Querite, beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Elias ia aprender isso, depender não do sistema do mundo, mas de Deus. Há muito crente que precisa aprender isso. Tem muito crente que não é dizimista na igreja, pastor Eloy, porque não aprendeu que ele depende de Deus. Ele acha que ele depende do sistema do mundo. Tem gente que fala assim: eu não sou dizimista por causa da crise, eu não sou dizimista por causa disso, por causa da... Sempre tem uma desculpa, sempre tem alguma coisa. Acontece que você não aprendeu ainda a depender de Deus. E Deus estava trabalhando exatamente na vida do profeta Elias, para que ele aprendesse a dependência do Senhor. Havia seca em toda a terra, e obviamente Elias também seria vítima dessa seca, mas Deus resolve sustentar ele de uma forma sobrenatural. Deus podia mandar anjos, como Deus já tinha feito. Deus podia mandar pessoas levar o pão para ele. Deus podia usar inúmeros recursos para sustentar o servo dele. No entanto, Deus escolhe aqui uma forma não comum de mandar recursos para o servo dele. E eu fico pensando como ele ficava esperando, né? De manhã os corvos vinham com pão e carne. Irmãos, que coisa extraordinária. Quando você estuda isso à luz do Velho Testamento, é tão interessante que o corvo no Velho Testamento é um animal imundo. Mas Deus usa exatamente isso para sustentar o povo dele, porque Deus é Senhor de tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem os seus propósitos, Ele tem a sua forma de agir. Há um tempo atrás eu ouvi uma ilustração que jamais esqueci também. Diz que tinha uma senhora, uma senhora viúva, enfrentando uma grande dificuldade financeira dentro de casa. E ela ligou para a rádio, um programa evangélico, e falou assim: olha, será que não tem alguém aí que pode me dar uma cesta básica? E o locutor colocou no ar a mulher pedindo a cesta básica. E tinha um bruxo, escutando a programação. E o bruxo falou assim: eu vou pregar uma peça dessa mulher. Ele mandou os auxiliares dele irem ao mercado fazer uma compra e levar para a mulher. E ele orientou os seus auxiliares, dizendo: quando vocês chegarem lá, vocês falem com ela assim, pergunta para ela se ela sabe quem mandou aquilo. E eles fizeram isso, levaram a compra na casa da mulher. E quando chegaram ali na casa da mulher, a mulher abriu: pode entrar, coloca aqui na mesa e tal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Aí eles olharam para ela e falaram: só não quer saber quem é que mandou isso? Ela falou: não quero, eu não quero saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, quando nós dependemos de Deus, eu conheço esse.
Como isso é tremendo. Eu poderia contar inúmeras experiências que eu já tive com o Senhor nessa área. Eu lembro quando nós começamos a construir o nosso templo. Nós não tínhamos nada e mais nada. Eu tinha só um mãozinha hatch velho. Era a única coisa que eu tinha. E Deus falou comigo, com a minha esposa, falou assim, ó, vocês vão semear esse carro na obra do Senhor. E nós fizemos isso. E temos entrado numa estrutura pré-moldada e tal. Alguns irmãos aqui acho que já conhecem o nosso templo lá. Mas e daí, como é que nós vamos fazer agora? Vamos confiar no Senhor. Vamos depender desse Deus que é poderoso, que supre as necessidades. Vamos olhar para Ele. Nós não vamos olhar para a crise. Os nossos olhos não estão no mundo, não estão nas coisas do mundo. Os nossos olhos estão no Senhor. E um dia nós estávamos no culto lá, adorando, glorificando, agradecendo a Deus. Queridos, a estrutura pré-moldada foi colocada, a gente está de cobrir aquilo. E na época, R$3.600 era um absurdo. Hoje ainda é. Para mim é bastante dinheiro, mas naquela época era um absurdo, era uma coisa doida. E nós precisávamos desse dinheiro. E todos os dias as irmãs se reuniam e oravam, Senhor, nós cremos, o Senhor já nos deu, Senhor. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. E agradecendo a Deus. Irmãos, teve uma pessoa do mundo que ganhou R$36 mil. E nós estávamos num culto de quinta-feira à noite. Ele entrou no templo e falou assim, olha, eu vim aqui dar o meu dízimo. Eu vim aqui e o dízimo dele era exatamente o valor da cobertura do nosso templo. R$3.600. Irmãos, nós dependemos do Senhor. Confia nele, né? Aprenda a semear, aprenda a dizimar, aprenda a dar. Amém? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um instrumento de Deus para o mundo podre, para o mundo sujo. Seja diferente. Faça a diferença nesse mundo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, ali no Querite, a ansiedade do profeta foi tratada. Ele aprendeu outra coisa, simplicidade. Os dias que viriam, ele teria uma vida dura. Seriam os dias difíceis. E ele precisava aprender a se acomodar. O Senhor leva ele para ficar ali na beira do ribeiro. Deus não leva ele para o palácio. Deus não leva ele para uma grande mansão. Deus leva ele ali para aprender a vida simples. De vez em quando o obreiro precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Nós queremos ser como estes homens que impactaram, que marcaram a geração. Estes homens que hoje nós somos fruto do trabalho, da vida de oração, da vida de testemunho destes grandes homens de Deus que impactaram o passado, e nós queremos impactar a nossa geração nestes dias. Precisamos aprender com Elias a simplicidade. Precisamos aprender, queridos, também a renúncia, abrir mão. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome cada dia os seus 5 carros novos. Tome cada dia aquela cama bonita. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não estamos dispostos a tomar a cruz, porque a cruz é uma coisa horrenda. A cruz fere, a cruz machuca, a cruz pesa. Na cruz, as nossas mãos que gostam de pegar o que não deve pegar tem que ser pregado. Na cruz, os nossos pés que gostam de ir em lugares onde eles não deveriam ir, tem que ser pregados. Na cruz, a nossa cabeça que gosta de pensar o que não deve pensar, tem que colocar a coroa de espinho. Na cruz, a nossa boca que gosta de falar o que não deve falar, tem que colocar a esponja com vinagre. Na cruz, o nosso interior, que está cheio de coisas ruins, precisa ser perfurado. Isso de sair do nosso interior, tem que sair para fora. Então nós não queremos a cruz, nós abominamos a cruz. Mas no Querite, nós vamos aprender a lição da renúncia. E olha, irmãos, é tão interessante que a vida de Elias é uma vida crescente. Porque ele está ali na beira do riacho e a coisa está boa. Numa época de crise, Deus estava sustentando ele milagrosamente. Mas daqui a pouco, o riacho secou. E o riacho seco também era sinal da operação poderosa de Deus na vida do profeta dele. O riacho seco era a consequência da própria oração do profeta. Às vezes a gente começa a orar assim: Senhor, trabalha na minha vida. Deus, eu quero ser um instrumento. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser uma fonte de poder. Primeira coisa que Deus faz, seca o riacho. Eu vou ensinar você. Você vai aprender comigo. E quando o riacho seca, o Senhor chega para Elias e fala: Elias, o tempo do Querite acabou. Agora você vai para um estágio um pouquinho mais avançado.
eu vou levar você para Sarepta. E Sarepta no original significa refinar na fornalha. Quando Elias falou assim, agora eu estou pronto, né? Agora Deus chegou a hora. Aí Deus falou assim, não, vamos para o outro estágio. Você passou de ano, você passou de ano, vamos para o outro estágio. Refinar na fornalha. Ah, queridos, o que Deus ia fazer por meio da vida de Elias, ele não podia ter erro. Ele precisava ser refinado totalmente pelo Senhor. Aí o Senhor falou, você vai lá para Sarepta, porque eu ordenei. Eu falei com uma viúva, ela vai sustentar você. Eu já mandei. Lá em Sidom. Interessante como Deus é o Deus das nações. Às vezes a gente como crente, a gente ali, desculpa a expressão, mas meio besta. A gente começa a achar que Deus é só o Deus dos crentes. A gente não entende que o Senhor é o Senhor do universo. A gente não entende que Deus é Deus do japonês, do polonês, do americano, do russo. A gente não entende que Deus é Deus do espírita, é Deus do católico, é Deus de todas as religiões, porque só tem um Deus, só tem um Senhor. E o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. E nós somos dele. Ele tem uma grande obra para fazer por meio da igreja, por meio de nós. Ele quer nos usar, ele vai nos usar, mas nós precisamos conhecê-lo. Então Deus fala assim, olha Elias, você vai lá em Sidom. Deus tem senso de humor. Deus é engraçado, né? Às vezes Deus faz umas coisas para a gente rir, irmãos. Deus tem senso de humor. Deus fala, Elias, você vai lá que eu mandei uma viúva te sustentar. Eu falei com uma viúva. E Elias sai dali, eu acho que ele sai pensando assim, quando eu chegar lá a coisa vai estar boa. Quando eu chegar lá, acho que vai ter um banquete preparado para mim. Quando eu chegar lá, olha esse cansaço, esse sol causticante, porque ele vai a pé, caminhando, a uma grande distância de onde ele estava ali no Querite, até a terra de Sidom, e ele faz essa caminhada a pé. E quando ele chega lá, ele está pensando que vai ter um banquete. O que ele encontra? Uma viúva procurando ali uns caquinhos, uns pedacinhos de lenha, e ela está ali. Quando Elias olha aquela cena, eu acho que Elias fala assim, puxa, esse Deus, né? Ele tem senso de humor, ele está de brincadeira comigo, como diz aquele comentarista do método, está de brincadeira comigo, está de brincadeira comigo. Mas quando ele vê aquela viúva ali, né, e ele chega e fala para ela, vai lá e traga alguma coisa para mim comer, faz um bolo para mim. Ela olha para ele e diz, a tua serva não tem nada, não, você tem um pouquinho de farinha ali, um pouquinho de azeite, estou pegando aqui um pedacinho de lenha, vou fazer um bolo para mim, meu filho, nós vamos comer, vamos morrer, não tem mais nada. Aí o profeta diz, vai e faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar da panela, e nem o azeite da botija, até que o Senhor mande chuva. É interessante esse texto, irmãos. Aqui nós não temos muito tempo, mas é forte isso, muito forte, muito profundo. Essa mulher não teve dificuldade de obedecer o profeta. Sabe por quê? Mesmo vivendo numa terra estranha, ela era uma serva de Deus. Era uma mulher que escutava Deus. O Senhor falou assim, eu falei com ela. Ela vai te ouvir, você pode ir lá. E o Elias, ele confiando já nesse Deus provedor que estava trabalhando no caráter dele, para fazer dele esse grande homem de Deus, ele vai. E quando ele chega lá, você já conhece a história. Resumindo, ela obedece, ela era uma serva do Senhor. O servo de Deus sempre assim, ele sempre obedece. O servo de Deus é obediente. Homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que são instrumentos na mão de Deus, ele sempre obedece. Ele ouve a palavra de Deus, ele não sai criticando, ele não sai atacando, mas ele sai dizendo, eu vou obedecer, Senhor. O Senhor falou, eis-me aqui, Senhor, quero ser um instrumento nas tuas mãos. Já estou terminando, queridos. E ela vai e obedece. Aí você já leu esse texto? O filho dela morre, e aí entra o Senhor mais uma vez, porque Deus precisa de fazer isso com Elias. Deus precisa de mostrar para ele, queridos, que se nós estivermos com ele não há impossível. Que se nós andarmos com ele nem a morte vai nos deter. Que se nós andarmos com ele nós não precisamos de temer o inferno. Basta andarmos na verdade. O menino morre, você já conhece essa história. Ele pega o menino, vai lá para o quarto, porque a mulher chega, pressiona ele. Ele vai lá para o quarto, e ele tinha um manual de ressuscitar mortos.
Aí, deixa eu dar uma olhadinha no manual como é que ressuscita um morto. Mas se você estudar as Escrituras, você vai descobrir que até então ninguém tinha ressuscitado. Então ele não tinha nenhum manual, ele fez o que ele sabia fazer. Ele vai lá e deita 3 vezes em cima do menino. E na terceira vez o menino se levanta. E ele pega o menino e leva o menino para a mulher. Entrega o menino nas mãos da mulher. E a mulher fala então isso que nós lemos aqui no versículo 24. Aleluia. Então a mulher disse a Elias: Nisto, eu conheço agora que tu és um homem de Deus. Amém. E que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma diferença e uma distância muito grande do Elias do versículo 1 para o Elias do versículo 24. No verso 1 ele era só um porta-voz, só um homem desconhecido, só um ninguém. No verso 24 a mulher diz: agora eu vejo que você é um homem de Deus. Você passou pelo querido, você passou por sair, você foi treinado, você foi quebrado, você foi esmiuçado, você tem experiência, você andou com Deus. Você é um homem de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos guarde.